Sara, tudo que ele mais queria, o filho do amor dele, que era Sara. E nasce Isaac. Ora, pela estirpe, Isaac é judeu e Ismael muçulmano. Ele é palestino, árabe. E isso já causa ali um movimento que Sara vai bater o martelo. A partir daquele momento ela quer que ele só olhe para Isaac. Mas Abraão ama os dois filhos e ele diz isso o tempo todo, que eles são iguais para ele, são os dois filhos dele. Mas ela quer afastar Agar desse lugar. Então, por conta desse ciúme, em algum momento ela expulsa Agar e Ismael do grupo. Ali conta-se a história cultural que há a grande separação entre os dois povos, que antes eram um só. Né? A gente aí tem o judeu e o palestino, já começando a sua história de separação. Por que eu trago isso? Para a gente entender um pouco a relação preconceituosa do judeu e do palestino. Existe até hoje por conta dessa história bíblica. Porque não foi aceito a ideia de que eles vieram do mesmo pai, que era Abraão. Só que isso foi passando de geração em geração e as próprias famílias foram influenciando seus filhos, dizendo: os judeus são os bons porque são filhos de Sara. E os árabes dizem: não, os bons são os filhos de Ismael porque foram filhos de Agar. Então, na verdade, a cultura foi construindo essa ideia de que um era melhor que o outro. Tá? Então, por que a gente conta isso? Para a gente entender por que a gente vai separando as pessoas quando elas vêm de um único lugar. São todos da mesma família, a família humana. Ainda que possamos observar isso é uma coisa que permaneceu durante muito tempo deturpada. Os seres humanos nunca se viram como iguais. Na verdade, eles sempre se viram como diferentes. E isso é antigo, não é à toa que se escravizavam as pessoas, principalmente no pós-guerra. Sempre que havia uma guerra, o prisioneiro de guerra virava escravo. Isso na antiga Grécia, numa democracia, era muito comum, nas guerras, você fazer o quê? Escravizar o povo, entendeu? E ninguém não questionava isso, porque a maioria das sociedades defendia os intelectuais, aqueles que trabalhavam com as letras. Os que trabalhavam no trabalho braçal não eram valorizados. Então, nada melhor do que pegar pessoas estrangeiras, escravas, para fazer esse trabalho. O tempo foi passando. A gente chegou ao famoso século das luzes, do iluminismo. E foi naquele movimento que não só franceses, mas como também outros povos, como os haitianos, por exemplo, se inspiraram numa revolta de escravos para buscar os ideais franceses de liberdade, igualdade, fraternidade. Por que esses ideais? Em um dado momento, filósofos, cientistas, artistas perceberam: nós somos iguais. Por que a gente se maltrata, se escraviza e se separa? E esse movimento, que também não foi um movimento leve, foi um movimento bastante cruel, alguns idealistas da Revolução Francesa foram agressivos e mataram pessoas decapitadas em nome dessa igualdade, mas mudou a forma de se ver a humanidade. Se brigou por uma ideia de que os seres humanos eram iguais. Ainda que tivessem formas diferentes, cores diferentes e culturas diferentes, eles eram o mesmo grupo humano. Essa briga foi muito forte e começou a influenciar, obviamente, nos movimentos de liberdade, nos movimentos de independência, fundamentais para vários grupos, por exemplo, o Haiti. Porém, isso não interessava a comunidade dos brancos, europeia. Mas como fazer isso se a escravidão estava acabando? Eles precisavam colonizar. Eles tinham, como meta do imperialismo, sair daquela área da Europa e colonizar a Ásia e a África. Como fazer isso num movimento onde a imprensa começava a nascer, o telégrafo, adiante viria o telefone? Então a opinião pública começa a ter muita importância. Num século de luzes onde se diz que nós somos iguais, como é que eu vou sair daqui e vou colonizar um povo lá na África? A opinião pública vai detonar os europeus.
Então, o que eles fizeram? Navegaram para a África e para a Ásia, carregaram junto com eles antropólogos, intelectuais. E ao entrarem nessas terras, começaram a classificar os grupos. Só classificar, mas nada, né? Para quem olha de fora, que gente legal. Eles chegavam no lugar e davam identidade aos grupos. Separavam os grupos e davam uma identidade para o grupo X, uma identidade para o grupo Y. E, obviamente, como toda colônia, você começa a construir benefícios, direitos para cada grupo que você está classificando. Então, classificava o grupo X e dava uma escola ali para ele, dava um hospital, dava determinados direitos, emprego, etc. E da mesma forma faziam com o grupo X. Só que o imperialismo não era nem um pouco bobo. O grupo X tinha 10 tipos de benefícios. O grupo Y tinha 15 benefícios. Em pouco tempo, o grupo X odiava o grupo Y. Por quê? Desigualdade de direitos. Quando eu vejo que um grupo que era semelhante a mim tem mais do que eu, é natural do ser humano o ódio, a vontade de ter o que é do outro, a inveja. Aí vai lá na história de Caim e Abel. As histórias bíblicas são muito boas porque elas são muito completas no sentido até metafórico, a gente entende o símbolo das coisas. E a inveja, ela acontece quando eu percebo que o outro tem mais do que eu. E isso aconteceu fortemente na África, a gente pôde ver o que isso foi gerando, né, até chegar em Ruanda. Então eu tinha grupos que antes eram iguais, passaram a ser diferentes por essa classificação, e a partir dessa classificação eles tiveram ódio uns aos outros e começaram a se matar. Assim se construiu o mito da raça. Ou seja, nós pensamos que o preconceito vem do nada? Não. Vem dessa clara ideia imperialista de separar os grupos, classificando-os, montando desigualdade de direitos, e aí então eu desejo o que é do outro e eu começo a achar que o outro é pior ou é melhor que eu. Isso é tão grave que trouxe esse movimento, obviamente, não só para a Europa, para a África. Isso gerou o genocídio, né, no pós-guerra, da Segunda Guerra, no nazismo, por exemplo. O nazismo se inspirou em quê? Se inspirou num livro do Chamberlain, chamado As Fundações do Século XIX. No livro do Chamberlain, ele é bem claro quando ele diz que existe uma raça de homens conquistadores. Ele faz uma análise histórica, claro, totalmente deturpada, segundo a visão dele, de que depois vão se chamar a raça ariana. Ele vai dizer que existe um grupo de pessoas que é melhor e nós devemos purificar esse grupo. Ora, veio tudo a calhar, né? O movimento imperialista, essas ideias claramente de Chamberlain, de que existe um grupo melhor do que o outro, então para o grupo ser melhor você tem que purificar isso. O nazismo veio e matou milhões e milhões de pessoas com esse discurso. E aliados ainda à ideia de evolução, né? Darwin entrou aí nesse grupo, apesar de o próprio Darwin ter dúvida na sua classificação humana. Ele dizia isso. Eu não acho que seja bem por aí. Mas os interessados, e tinham médicos que tinham realmente essa visão meio que vilã, que ficavam olhando crânios e vendo qual era a diferença entre um crânio e outro e classificando de uma maneira bastante vil os seres humanos, reforçaram essa ideia. Reforçando essa ideia, a gente teve o mito da raça estabelecido no meio do século XIX e que mexeu com a gente até hoje. Até hoje a gente ouve esse discurso ainda, né? Principalmente na América, na Europa e na própria África, a gente tem isso muito forte. Quantas e quantas pessoas ainda separam umas das outras, dizendo que é melhor ou é pior, é da pessoa, é da outra, é daquela raça. Primeiro, a palavra raça, depois do nazismo, foi abolida. Houve um movimento, né, que é o movimento do multiculturalismo, que diz o quê? Acabou, não tem raça, vamos parar com isso, mataram muita gente. Então entrou a ONU, a Unesco nessa ideia, para tirar essa ideia, para diminuir o racismo, acabaram com a escravidão,
Quando a gente sabe que a escravidão, na verdade, quando existe, ela não precisa do racismo, né? Porque a escravidão em si já é uma separação muito estúpida entre pessoas, você transforma pessoas em objetos. Mas o mito da raça, ele é tão estranhamente entranhado nas nossas culturas que muitas pessoas acreditam que ele é natural, quando foi construído. Claramente construído. A gente tem uma sorte aqui no Brasil, né? A gente não teve a lei da segregação racial, coisa que teve nos Estados Unidos, de uma maneira extremamente forte, e na África do Sul. Então, as pessoas eram proibidas de frequentar os mesmos lugares, né? Agora, a lei da segregação racial, depois que se acabou com ela, todo mundo meio que ficou aliviado. Mas e a lei anti-miscigenação? Vocês sabiam que isso existia nos Estados Unidos? Isso existia. Era proibido o casamento entre um branco e uma negra. Proibido por lei. Porque, para eles, a miscigenação estragava os genes. Você, ao misturar aquela piada do pai da menina, quando ele bota lá água com óleo, o outro diz, um cappuccino. Isso era uma preocupação. Aqui no Brasil, a gente teve um movimento complicado, logo no iníciozinho do século XIX, onde se achava que realmente a miscigenação aqui estava adoecendo as pessoas. Era uma visão da época de que, por nosso povo ser mais miscigenado, ele estava ficando doente. Uma visão burra dos médicos da época. Por sorte nossa, nós tivemos grandes sanitaristas, Juliano Moreira, Doc Lobo, pessoas incríveis, que ao perceberem a chegada dos navios com os marinheiros, começaram a observar que os marinheiros chegavam muito doentes. E tinha esse papo, a miscigenação, a miscigenação. E falaram, mas por que os marinheiros chegam doentes se eles são solteiros? Eles nem miscigenaram nada ainda. E eles perceberam que, na verdade, como eles ficavam muitos meses no mar, eles comiam muita comida estragada. E, obviamente, ficavam doentes pela comida estragada, pela sujeira dos navios. E aí eles ligaram os comunidades e falaram, peraí, o nosso povo vive com muita sujeira, a água é ruim. E aí, no movimento sanitarista, eles, ao limparem as águas e observarem como se teria que fazer a comida, que tinha que ser fervida, etc. e tal, perceberam que o nosso povo era muito forte. E aí, não houve movimento para uma lei anti-miscigenação. Pelo contrário, começou a se criar uma identidade nacional brasileira onde a miscigenação era bacana. Transformava o nosso povo em um povo mais forte. Então nós fomos libertos um pouco disso. Isso foi muito bom. Né? Monteiro Lobato chegou a escrever nos seus livros, ele dizia, o povo brasileiro é doente. Depois disso ele teve chance de revisar e botar, ele está doente. Porque ele viu que não era doente porque era miscigenado, ele estava doente porque vivia em condições insalubres. Então a gente teve essa sorte, né, de não ser atingido por esse mito da raça de uma maneira tão forte. Mas, como toda cultura influencia outra cultura, muitas vezes, por idealização da cultura americana, nós seguimos determinados preceitos acreditando no mito da raça. As piadinhas, né, as brincadeiras, e muitas vezes a crença de algumas famílias quando separam determinados grupos humanos em nome de uma ideia de que a sua cor ou a sua cultura é melhor que a outra. Os sociólogos hoje já sabem disso, a gente trabalha essa visão, né, de que a verdade é que é uma só. Nós somos todos filhos de um único grupo, um grupo humano, por ancestralidade. Nós somos diferentes por características físicas, simplesmente porque somos, mas isso não nos faz pessoas diferentes. O que é interessante na discussão do próprio filme é a gente perceber que em determinados momentos eles são muito parecidos, né? Primeiro, a própria ideia de preconceito é humana. Nós, humanos, julgamos as coisas antes de conhecê-las. Isso é uma defesa. A criança faz isso, né?
Mas ela faz isso em menor grau quando não está influenciada por adultos. Tem um filme muito legal, é um documentário, eu não lembro o nome dele agora, mas eu lembro daqui a pouco, onde eles pegam crianças judias e crianças palestinas e colocam eles em contato num papo. E inicialmente esse papo é tão preconceituoso porque eles estão repetindo o que os pais dizem. Mas o cineasta tem um jogo muito legal que ele fala assim, ok, vamos fazer o seguinte, vamos ficar durante um tempo sem pensar no que os seus pais disseram, vamos jogar bola. E ele bota as crianças para jogarem bola. E durante o jogo eles esquecem que eles são judeus ou palestinos, eles são crianças jogando bola. E nesse convívio de meses que esse cineasta vai filmando essas crianças, eles percebem que eles gostam uns dos outros, eles são crianças. E eles começam a perceber que eles têm afinidades. E aí, em determinado momento, o cineasta vai refletindo junto com eles e aí, cadê a diferença? Cadê o ódio cultural? Era construído pelos pais, pela cultura. Então, o filme ele é bacana quando ele vai mostrando pra gente que esses preconceitos estão todos imbuídos de uma cultura de que passaram para você aquela ideia. O ser humano ele é tão frágil ao ser pequeno que ele é maravilhado com o mundo. O que mais me encanta na criança é o olhar novo. E aí eu volto a Bíblia de novo, eu gosto muito. E quando Jesus diz, vinde as minhas criancinhas, entrem no reino dos céus com o olhar de uma criança. Por que ele fala isso? Porque Jesus gosta das criancinhas, porque ele vai fazer o show da Xuxa, claro que não. É porque Jesus está dizendo que a criança ela tem um olhar puro e maravilhado. Se você não influenciar mal uma criança, tudo para ela é novidade. Ela entra aqui e ela acha bacana um ventilador, e ela vai achar legal a cadeira branca e o pano, e essa cadeira com furos, e ela é capaz de ficar horas se distraindo aqui nesse ambiente, achando tudo muito legal. Nós, à medida que vamos construindo preconceitos ao longo da nossa vida, entramos em lugares e falamos, ai, velho isso aí, hein? A gente não consegue ver o novo. A gente já traz o velho dentro da gente. Então, esse lugar infantil da criança deveria ser mantido em nós pro resto de nossas vidas, para que a gente pudesse ter esse olhar novo para o outro. E isso também nos influencia nas nossas escolhas amorosas. Todo tempo, os pais dizem o quê? Nós somos franceses, nós somos católicos, nós somos conservadores, então nossos valores são os certos. Queremos isso, que é o melhor para os nossos filhos. E à medida que eles vão sendo burlados pela própria vivência das meninas, a mãe fala, você mandou ela estudar em Paris, tá vendo? Quer dizer, foram para um lugar, olha o iluminismo aí de novo, aquele lugar que fala do século das luzes, todos são iguais. E se estão todos iguais, e aí ele ainda critica a mãe, você que mandou amar-vos uns aos outros. Quer dizer, dois preceitos de liberdade e de olhar para o outro como igual, me fez amar aquele que tinha a ver comigo. Interessante, não sei se vocês percebem nas escolhas, não do judeu, nem do muçulmano, nem do chinês, mas da forma como eles se conheceram. Ela estava em dívida, conheceu o banqueiro, não viu ali o chinês, ela viu alguém que lhe deu proteção, que lhe tirou desse lugar de carência. O que é a dívida? Carência. Ela era artista, ela é artista, porque ela chora o filme todo. Ela é uma menina frágil. E o chinês é forte. Não fica. Ele tem um lugar. E as meninas viam. Poucas, mas tinha esse lugar assim, dele ter uma força. Você vê que ele é o negociante, ele é o que dá o conselho, ele que tem uma visão ampliada. E ela é muito frágil. Então, na verdade, o que fez ela procurar o chinês não foi a cultura dele, foi a força dele. Porque inconscientemente a gente procura alguém que nos compete, se formos saudáveis, claro. Se nós não formos saudáveis psiquicamente, nós vamos procurar aquele que nos leva para o buraco. E a gente vai a Freud para entender esse nosso movimento interno. Se a gente tem uma saúde psíquica, mental, a gente busca aquele que nos faz felizes, que nos faz plenos.
Se a gente não tem saúde, se a gente está doente, a gente vai buscar alguém tão doente quanto a gente, ou pior, para que a gente possa ficar num lugar de salvador ou num lugar de vítima. Aí vai depender do processo pessoal de cada um. Mas digamos que se a gente tem um lugar de plenitude, a gente vai buscar alguém que nos traga algo para somar. E as meninas fizeram isso, né, de alguma forma. O rapaz que era muçulmano, né, toda hora ele era muito agressivo, né? E naquela agressividade dele foi contemplada pela brincadeira dos outros, que colocavam ele no lugar de menino, vocês perceberam? Toda hora que ele parava, dava uma coisa bem infantil. Entre rapazes isso acontece muito, né? Eu trabalho com muito adolescente e eu acho isso muito engraçado, como eles são implicantes, né? É uma característica masculina a implicância. Eles implicam uns com os outros desde cedo, e não muda muito não depois de adulto, né? Depois de adulto a gente vê entre os homens as brincadeiras são sempre meio gaiatas, né? Eu acho que isso mantém o lado infantil, que é bacana. E a gente percebe que por conta dessa brincadeira eles se unem no filme. Eles começam a zoar um ao outro e isso traz um lugar, até os pais, né, da menina e do rapaz, comediante, tem esse lugar. Eles começam implicando, eu vou bater, eu vou fazer, aí quando vê o peixe, esquece. A gente precisa se unir, porque pescar um peixão desse é maravilhoso. Né? Aí já vira uma brincadeira, aí eles vão beber, aí já falam mal que a mulher está ligando para ele, entra num lugar comum, que é o lugar da humanidade. E quando a gente entra no lugar comum da humanidade, a gente esquece esses valores construídos e repassados que nem sempre a gente tem que acreditar. A questão maior desse filme é o que me torna humano? São os valores construídos que eu nem sei de onde vieram? Ou é o meu conforto com alguém que se aproxima de mim? Um dos momentos mais bonitos do filme é aquele final, né, quando eles começam a dançar. A gente aqui está numa escola de dança. A dança, ela quebra parâmetros, né? Ela faz a gente brincar. Ela é uma brincadeira que vale até velhinho, né? Enquanto a gente vai ficando velhinho, está valendo a gente ficar dançando e brincando. E isso une muito. A gente está num momento de festa junina. Faz todo mundo feliz. Não faz todo mundo feliz. E tem uma coisa legal, dance bem, dance mal, né? Mas dance sem parar, é um pouco por aí. Você dançar é você expressar você mesmo, o seu corpo. E nessa hora, tanto faz se você está dançando a dança africana, se você está dançando a dança do Nordeste, se você está dançando a dança inglesa dos chiques lá, você está dançando. É você, o ser humano, em contato com o outro. Esse contato de troca é muito interessante. A dança tem esse lugar, porque ela não fala uma única língua. Ela fala a expressão do corpo. Ela fala a expressão da música. Que entra, criança é muito legal dançando, né? A gente pega, né? Pedrinho já deve dançar, né? Pequenininho, com um aninho, você bota a musiquinha e fica aquela coisa sacudindo, é a coisa mais engraçadinha. E você vê o ritmo mexendo com o interior dessa criança. Esse ritmo é humano. Quem é que resiste a um batuque de samba? Né? E esse batuque vem lá da África, das danças religiosas, do candomblé. E a gente cansa de ver aí inglês e americano sacudindo o pezinho, né? Não dançam como os grandes afros brasileiros, né, que dançam muito samba, mas mexem o corpo. E o que interessa é essa mexida, que traz um humano para perto de outro. A gente tem uma concepção de amor muito interessante em Schopenhauer. Schopenhauer diz assim: na verdade, o que buscamos no outro é algo que melhore a nossa biologia. As pessoas ficam apavoradas quando ouvem essa ideia de Schopenhauer. Acham que ele é um cara assim estúpido. Principalmente quando você fala isso num grupo de pessoas hipócritas e demagogas. Quando fala, não, a gente escolhe alguém porque essa pessoa tem afinidade cultural comigo. E Schopenhauer diz assim, não, sabe por que teu inconsciente escolhe alguém? Porque você, de repente, é um baixinho, magrinho, raquítico, e aí você olha para aquela mulher grandona, forte, e você diz, ótimo, vai me dar bons filhos. Ou você tem um narigão enorme,
e você olha para aquela mulher que tem um narizinho e você fala, meus filhos vão sair mais bonitos. Ou você é muito branco, né? E você olha para um negro e fala, nossa, que mulatos lindos que vão nascer. Ele diz que isso é inconsciente, que nós não pensamos sobre isso, mas que alguma coisa no nosso inconsciente escolhe uma pessoa fisicamente saudável e interessante para me trazer filhos mais saudáveis. Nossa, isso é uma coisa horrorosa se você fala assim, né, psicanaliticamente, mas Freud gostou muito de ler Schopenhauer. Por quê? Porque Freud falou assim, epa, tem algum componente interessante nessa escolha inconsciente, que é animal. Ou seja, existe um lado animal nosso que escolhe alguém saudável para nos dar filhos. Só que aí Freud foi um pouquinho além do Schopenhauer. Ele falou assim, não só escolhemos pela biologia, pelas ancas, né, ou pela altura, mas também escolhemos pela inteligência, ou pela sagacidade, ou se eu sou uma pessoa que tem pouca noção, digamos, de economia, eu escolho um economista, ou se eu sou uma pessoa que não tem tendência artística nenhuma, escolho um artista. É como se a gente escolhesse alguma coisa que nos falta para que nossos filhos tenham ambas as coisas. Será que ele está tão errado assim? Né? E isso é muito interessante. Aí a pessoa fala assim, ah, porque os opostos se atraem. Não necessariamente opostos. Às vezes algo que nos falta e que a gente admira, mas que muitas vezes a gente não tem nem coragem de ser. Né? Às vezes as pessoas perguntam, por que dão certo aqueles dois? Um é tão intelectual e o outro é tão ligado aos negócios. Mas é justamente por isso. Porque, de alguma forma, um faz parte do mundo que o outro não tem. E a gente percebe também no filme esse movimento da completude. Né? Chega uma hora que é muito engraçado quando o pai negro ele diz, caramba, vocês são comunistas, né? Você vale tudo nessa família. E é mais um preconceito social, do comunismo, do capitalismo, sei lá o que se chama. Em nenhum momento se fala, peraí, a gente é humano. Mas quando se aproxima daquelas coisas bem triviais do dia a dia, de ver os netos crescendo, de compartilhar o Natal, aquilo é muito engraçado, né? Porque eles saem todos da cultura deles e entram na cultura dos pais das meninas. É assim, para agradar, né? Não custou nada aquilo ali, pelo contrário. A sogra também tinha feito um movimento de fazer 3 perus diferentes, né? Então, é interessante como essa ancestralidade da família humana nos traz para um lugar comum, que é muito mais confortável do que o lugar do preconceito. O preconceito, ele nos trava. Ele nos coloca num lugar de eu sou melhor ou pior do que o outro. Porque sempre tem isso. Eu nunca vou ser só o melhor, a não ser que eu me torne um fascista nazista louco, aí tudo bem, eu só vou ver esse lugar. Mas ainda bem que a sociedade não é feita, né, na sua maioria, desse tipo de gente, que enlouquece, mas no nosso dia a dia a gente tende a alternar esses dois lugares. Eu fico num lugar às vezes melhor, eu fico num lugar de pior, eu julgo aqueles que são diferentes, eu julgo os mais jovens, eu julgo os mais velhos. Quantos de nós faz isso ao longo do dia? E normalmente esses lugares são extremamente desconfortáveis, porque não me trazem proximidade. Eu vejo aquela visão do psicanalista ortodoxo ali é muito engraçado. A própria paciente vai chegando às conclusões e ele diz o que você acha. Nossa Senhora, se eu fosse assim no meu consultório, os pacientes todos tinham derrame. Porque não é cultural isso, não é brasileiro você se afastar do que precisa de você. Ainda bem. Eles têm esse lugar mais confortável. E o que é confortável? Confortável é estar próximo do outro. Ter o outro dentro desse olhar. Falei muito já. Mas eu gostaria que vocês agora perguntassem, movimentassem, debatessem. Fiquem à vontade. Vamos lá? Porque essa foi a ideia da palestra, né? Falar um pouco desse tipo de tema. Não sei se agradou, se desagradou, se tem dúvida. Eu quero ouvir vocês também, até conversar mais. Se tiver outro ponto que vocês queiram, Elaine, que sugeriu o filme,
Tem algum outro ponto que te interesse, que você queira perguntar? Muita coisa aí, deixa eu pensar. Pensar aqui, são várias questões, né, que em relação ao preconceito. Deixa eu pensar, deixa eu elaborar aqui. Então, Não, aproveita aí que você vai casar, já parou então. Eu quero ver, o Fábio fala que ele bancar o negócio, né? Que nem o pegar o cheque lá.